Eduardo Cudê comandou um treinamento coletivo contra jogadores do time sub-20 do Internacional, encaminhando a equipe que enfrenta nesta quarta-feira o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Existem desfalques do departamento médico. Johnny não se recuperou a tempo e vira desfalque para a partida do meio de semana, assim como Vitão e Pedro Henrique, que voltou a frequentar o CT Parque Gigante e começa uma contagem regressiva para o seu retorno aos gramados. A gente fala também a respeito do mercado de transferências. Roberto Pereira foi anunciado pela Udinese, mas o presidente Alessandro Barcelos, em entrevista para a ESPN, cita Oscar e admite que teve conversas com o jogador e que sim, o Inter possui interesse em um eventual retorno do jogador para o futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO, desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa segunda-feira. Eu começo falando sobre o treinamento pela tarde no CT Parque Gigante, que eu acompanhei e pude perceber que o Inter tem desfalques já para a partida de quarta-feira contra a equipe do São Paulo. Johnny não se recuperou a tempo. O volante não participou da atividade desta segunda-feira no CT, ficou ainda tratando a entorse que ele teve no tornozelo, logo não terá tempo hábil para voltar a jogar nessa quarta-feira, o que era uma das ideias possíveis para este jogo. Isso garante Gabriel entre os titulares. Daqui a pouquinho eu vou passar a escalação provável do Inter para essa partida, mas o Johnny ele fica de fora. Eu passo também outras atualizações vindas do departamento médico. O Vitão segue trabalhando na recuperação da lesão muscular que ele teve na coxa. E a expectativa ainda é que ele jogue na semifinal da Libertadores da América contra o Fluminense no dia 27 de setembro. O Pedro Henrique, que passou por um procedimento cirúrgico no braço, voltou a frequentar o CT Parque Gigante. Ele já está liberado pelo médico depois da cirurgia para comparecer ao CT. E agora começa uma contagem regressiva para que ele possa voltar aos gramados. De 2 a 3 semanas a partir desse estágio para o Pedro Henrique voltar aos gramados. Ou seja, dificilmente fica à disposição na Libertadores América nas semifinais. Talvez, quem sabe, para o jogo da volta, mas ainda assim é bem difícil. O Pedro Henrique, entretanto, está nessa recuperação da lesão que ele teve no braço e que demandou, enfim, um procedimento cirúrgico no antebraço esquerdo, tá? Maurício está voltando de Marrocos, onde esteve com a seleção brasileira sub-23. O segundo amistoso foi cancelado em virtude do terremoto que atingiu o país africano e com isso ele está voltando para o Brasil. O Maurício desembarca em Porto Alegre às 8 horas da manhã dessa terça-feira. Desembarca e treina à tarde, na última atividade comandada pelo técnico Eduardo Cudê, para definir o time que enfrenta o São Paulo. Nessa segunda-feira, ele comandou um treinamento coletivo da equipe titular contra o time sub-20 do Internacional. Inclusive, o time sub-20, o time de jogadores da base do Internacional, vou passar a escalação aqui, tá? Porque alguns jogadores interessantes. Ítalo na lateral direita, dupla de zaga de Marcelo e Dedé, e o Rezende na lateral esquerda, meio campo de Lucaian, Mateu e Gustavo, na frente o Jonathan Cauã, o Riquelme e o Vinícius, o time do sub-20 do Inter que encarou os titulares em um treinamento coletivo que teve os portões fechados no CT Parque Gigante. Teve os portões fechados, mas a gente tem já uma base, um provável time do Internacional para encarar a equipe do São Paulo nessa quarta-feira. Kehler no gol, porque o Rocher está defendendo a seleção uruguaia. Bustos, Hugo Malho, Mercado e René. Gabriel, de primeiro volante, já que o Johnny segue machucado. Bruno Henrique, porque o Arangue está na seleção. Maurício e Wanderson. Na frente, Alan Patrick e o Luca, que deve ter essa oportunidade, porque o Ener Valencia está na seleção, o Luiz Adriano está suspenso e o Pedro Henrique está machucado. O Luca deve ter essa oportunidade contra a equipe do São Paulo na quarta-feira, tá? Na tarde desta segunda, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre uma declaração que o Keno deu para a ESPN, tá? E que repercutiu bastante essa declaração do Keno e que eu entendi que foi até um pouco mal interpretada, tá? O Keno falou sobre o confronto com o Inter. Ele disse o seguinte: olha, se a gente vencer por 2 ou 3 gols de diferença no Maracanã, mesmo se a gente fizer isso,
tem que entrar concentrado no jogo da volta do Beira-Rio. E muitos torcedores entenderam como se ele estivesse dizendo que o Fluminense tem que fazer 2 ou 3-0 no Inter no Beira-Rio, no Maracanã. Não foi bem isso, mas nesse vídeo eu trago também informações sobre o trabalho do Fluminense nessas últimas semanas, sem Fernando Diniz, uma multa que a Conmebol aplicou no Clube Carioca em função do gramado do Maracanã, que está em péssimo estágio e que está passando agora por reforma. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais do adversário colorado na semifinal da Libertadores da América, tá? Eu quero pular agora para o mercado de transferências, porque há algumas informações importantes. A primeira delas, Roberto Pereira, que esteve na mira do Internacional, foi anunciado pela Udinese. A gente já vinha trazendo nos últimos dias que a imprensa italiana estava noticiando que o Roberto Pereira estava muito próximo de ser anunciado pelo clube italiano e agora foi. Detalhe, a Udinese foi o último time do Roberto Pereira que estava livre no mercado, então de alguma forma foi uma renovação contratual, sendo que não foi uma renovação contratual, foi um novo contrato, tá? Mas Roberto Pereira agora é jogador da Udinese, vínculo fechado, e ele não, portanto, não virá para o futebol brasileiro, mesmo que o Inter tenha se interessado, não será o Inter o futuro do jogador, é um a menos na mira do Internacional. Mas falando sobre mira, o presidente Alessandro Barcelos concedeu entrevista para os canais ESPN. E nessa entrevista, na noite de segunda-feira, uma declaração chamou muito a atenção, porque o presidente Alessandro Barcelos foi questionado sobre Oscar. O Oscar está encerrando o seu contrato com o seu clube na China no final do ano de 2024, em novembro de 2024. Mas já se sinaliza por lá que ele não deve renovar o vínculo. Logo, já se sinaliza por aqui que o Oscar pode voltar para o futebol brasileiro. E o presidente Alessandro Barcelos foi questionado se o Inter tem interesse no Oscar e se vê com bons olhos essa possibilidade do Oscar, não fechando com o futebol chinês, voltar para o futebol brasileiro. E aí o presidente surpreendeu. O presidente disse o seguinte: o Oscar sabe que, em caso dele não renovar na China e querer voltar para o Brasil, o Inter está sempre interessado no futebol dele, pela identificação que o Oscar tem com o Inter e pelo grande jogador que ele é. E o Oscar sabe disso. O presidente deixou claro primeiro que o Inter vai entrar na briga por Oscar, e aí obviamente que isso depende de gestão, a gente não sabe se o presidente Alessandro Barcelos vai estar no comando do Inter no ano que vem, mas se ele for o presidente, o Inter vai entrar na briga para contratar Oscar, e ele deixou claro que isso depende de valores e tudo mais, mas que o Inter tem interesse no Oscar. Mas o que me chamou a atenção foi que ele deixou claro que o Oscar sabe disso. E por que o Oscar sabe disso? Porque os dirigentes do Inter já falaram. Porque ele, presidente Alessandro Barcelos, já falou. Porque já houve conversas entre o presidente Barcelos e Oscar em outros momentos, ao longo dessa temporada. Mas o Inter monitora Oscar e o Inter conversou com Oscar e deixou claro para o Oscar, isso quem disse foi o presidente Alessandro Barcelos, deixou claro para o Oscar, se ele quiser voltar para o futebol brasileiro, o Inter está interessado. Vamos para a parte prática disso agora. O Oscar não vai jogar no Inter agora. Primeiro, a janela está fechada. Segundo, nem para o ano que vem, porque ele tem contrato até novembro de 24 lá na China. Mas, quem sabe em novembro de 24, independente se for presidente Alessandro Barcelos ou não, ou for outra gestão, acredito que qualquer presidente se interesse em contratar o Oscar. E o Inter, quando eu digo Inter, eu digo os funcionários do Inter, o Capa, quem não depende de gestão, são profissionais que estão lá, monitoram e possuem informações completas sobre o jogador. E o presidente revelou. E isso é uma notícia importante. Já há conversas com o Oscar e o Oscar sabe do interesse colorado por ele. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds, porque nessa terça-feira é rodada cheia de eliminatórias da Copa. Por exemplo, Peru e Brasil. Odd do Peru, 9.5, empate 5, Brasil 1.35. Equador e Uruguai, Valência versus Rocher. Equador 1.92, empate 3.33, Uruguai 4.33. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!